meus alunos, olá, minha aluna, meu aluno, como estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Lorena Lima. Vamos ver o conteúdo de hoje? Aula 34. Eixo: leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Conteúdo: compreensão e leitura. Habilidades: ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações gramaticais, significado de abreviaturas e as informações semânticas. Então, vamos lá para o nosso momento de estudar? Queridos, nós estamos imersos em palavras. A todo momento estamos significando, a todo momento estamos dando significados, outros sentidos a palavras que usamos. Isso acontece de uma forma tão natural que a gente não percebe. Por que não percebe? Porque estamos agindo espontaneamente na linguagem, se comunicando, falando, convencendo. São tantas funções na linguagem que a gente às vezes não para pensar como ela se estrutura e como nós conseguimos identificar certos significados e certos sentidos. Então vamos para o quadro rapidinho. O que nós temos? Primeiro, as palavras, e a gente pode dizer que semanticamente, eu vou explicar isso para vocês, e em termos de significado, eu tenho o que tem cristalizado e como pode ser entendido. Quando a gente fala em sentidos, a gente pode dizer que eu estou falando de significação diante de textos que nós produzimos. Quando eu falo em texto, automaticamente eu estou relacionando a sentidos. Vamos lá ver a nossa primeira tirinha. O que nós temos aqui? Olha só. Ela começa: olha só, segui tuas dicas e comprei esses óculos escuros. E a moça responde: nossa, ficou muito irado. Como que nós podemos compreender a noção desse irado? Será que esse irado aqui, ele está mostrando significado? Será que está mostrando sentido? Como que nós podemos entender essa tirinha? Vamos ler a outra rapidinho. Olha só, amigo, estou apaixonado. Ela é assim, tem uma beleza lânguida. O que você acha? Primeiro, tem que saber o que é lânguido. Então, o que a gente pode observar? Que ao lidar com a linguagem, nós temos essa capacidade de significar, de entender, de dar sentido às coisas, não é isso? Então, o que eu trouxe agora para vocês? O que nós temos aqui? Como são organizados esses significados? Antigamente, havia uma produção muito grande de enciclopédias. Olha o que nós temos, enciclopédias. Talvez vocês tenham em casa, talvez esteja guardado aí que você ia lá, buscava um significado, uma determinada palavra e via o que significava. E aí, passamos para os dicionários físicos e também para os virtuais. Agora, nossa aula é exatamente sobre esse dicionário físico e virtual. Não é o momento da enciclopédia ainda, tá bom? Embora lá tenhamos verbetes. E aí, o que nós encontramos? Vamos ver agora rapidinho. O que nós encontramos nos dicionários? Nós encontramos conceito e definições, conceitos e definições, ortografia, que a gente sabe como as palavras são escritas, a gente encontra a classe gramatical, também a divisão silábica, por que não? E aí, orientações sobre a pronúncia, isso é muito importante, porque às vezes você não sabe e o dicionário vai te dar aquela orientação de como se fala. Além disso, nós temos o que também? Sinônimos e antônimos, o que a palavra significa e o contrário daquela também. Temos derivados ou relacionados, como as palavras se originam de outras, e também formas masculinas e femininas, além de mostrar o que está no singular, o que está no plural. E aí sim, voltamos aqui. Nós temos, digamos, esse instrumento para buscar determinado verbete, determinada palavra, quando nós não sabemos. É comum não saber? Claro que é. É importante buscar? Fundamental. Por quê? Porque quando a gente busca, a gente
vai selecionar determinada palavra e ir diretamente. E existe uma estrutura. Então, olha aí, o que, que nós temos? Nos dicionários nós encontramos os verbetes. Vamos ver esse verbete agora. O que, que eu vou encontrar lá? Educação. Se eu for fazer essa busca, vai estar educação e vai estar lá todas as informações, todas não, quase todas, relacionadas a essa expressão que é educação. Mas o que, que são esses verbetes? Vamos ver agora o conceito. Significado de verbete. Substantivo masculino. Palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Apontamento que contém um comentário, nota sobre um tema, papel em que se escreve esse apontamento. Etimologia. Origem da palavra verbete. Verbo mais ete, sinônimos de verbete. Verbete é sinônimo de apontamento, nota, anotação, registro, comentário, verba. Definição de verbete. Classe gramatical, substantivo masculino. Separação silábica. Ver-be-te. Plural, verbetes. Viram como que é interessante? E aí, como que se organizam essas informações, esses verbetes, especificamente em dicionários físicos? Olha só aqui do lado. Os dicionários, eles seguem uma estrutura, evidentemente. Então, por exemplo, a gente sabe que ele vem em ordem alfabética. A gente tem que saber, por exemplo, que esse início aqui e nesse canto e aqui eu tenho um intervalo onde essas palavras estão organizadas e não estão aleatoriamente. É porque a primeira aqui, ela vai estar facial, a primeira palavra, e aí eu tenho toda uma sequência relacionando aí os verbetes nesse intervalo de palavras, até chegar o quê? Até chegar aqui a última que sinaliza o quê? Aqui no final. Todos os dicionários eles vão estar organizados dessa forma. Por isso que é importante saber reconhecer essa estrutura. E se a gente selecionar, né, dar um zoom, digamos assim, em um verbete, vamos ver agora na tela. O que nós temos? Vida, substantivo feminino, conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas se mantêm em contínua atividade, existência. 2. A vida humana. 3. O espaço de tempo que vai do nascimento à morte, existência. 4. Um dado período da vida. 5. Biografia. 6. Modo de viver. 7. Força, vitalidade. Figurado. Tempo de duração de alguma coisa, a vida de um carro. E como estão estruturadas essas informações? Olha só. A primeira informação que nós temos aqui é a classe gramatical, que nesse caso aqui é o quê? É um substantivo feminino. Essa é a primeira informação que a gente vai ter do verbete. Então, é a classe a qual a palavra pertence. Qual é a segunda informação importante aí? A numeração. Por quê? Porque cada número desse corresponde ao que eles chamam de entrada lexical ou o significado. Então, cada número corresponde a uma significação do vocábulo. Outra informação fundamental aí, quando eu tenho esse fig, que é o sentido figurado. O que é o sentido figurado? Quando o significado é alterado em outros contextos, dando origem a outros sentidos. Isso aqui é muito comum na língua. E aí, vamos ver aqui o outro exemplo, que é o significado por extensão. Nós temos o significado figurado, que nesse caso aqui, ó, a vida de um carro. Como pode, no sentido figurado, um carro ter vida? Mas é o período que ele funciona. Porque um carro, ele é um objeto, ele é algo inanimado, sem vida, mas ao mesmo tempo eu posso usar o sentido figurado e dizer que o carro tem essa vida. E no significado por extensão, que é exatamente quando eu tenho a extensão, a ampliação do sentido. Se eu tenho aqui cabeça, o que significa? É um substantivo feminino, significa extremidade superior do corpo humano, contém órgãos e como os que formam o encéfalo, os da visão, os da audição, os do olfato, a boca, etc.
Por extensão a isso, eu tenho o quê? Eu tenho a entidade, a cabeça tida como a sede da inteligência. É um sentido estendido, ampliação de sentido, que onde encontra os nossos pensamentos. Outra informação importante aí também, sinônimos, vai estar assim, SN, que são as vai estar assim, com N, que é a abreviação. Que mais? Acepção, isso aqui é muito importante a gente identificar, que são, né, que é o nome dado aos diferentes sentidos. Então, numa primeira acepção significa isso, né, em que se emprega um termo. Então, numa primeira acepção é isso, numa segunda acepção é outra coisa para o mesmo verbete. Tudo bem? E também nós temos aqui, ó, traços da expressão popular e também traços da expressão que? Familiar, de expressões familiar. Então, eu tenho tanto popular, como nós falamos na língua popular, e quanto familiar. Que nesse caso aqui, o mais conhecido é cachola, né? Familiar. O que é a cabeça? Ah, não, é cachola. A gente faz muito isso. Outra situação importante, quando eu tenho aqui informações tanto de áreas quanto de algo bem específico. Nesse caso aqui, brasileirismo, relacionado ao quê? Ao acarajé, algo que só tem aqui no Brasil, que é o bolinho frito, feito de massa de feijão fradinho. Olha que interessante. Por isso que tem brasileirismo, porque é algo típico do Brasil. Também quando marca área do conhecimento, o que é etílico? É algo relacionado ao quê? Relacionado à química, à área. Se fosse física, estaria lá outra abreviatura. Se fosse botânica, a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, qualificativo de certos compostos orgânicos derivados do etano. Isso aí, linguagem específica lá da ciência chamada química. E aí sim, ó, como eu disse para vocês, anatomia também, parte do corpo, ó, gengiva. O que é a gengiva? Olha como está aqui separadinho, né? Gengiva. Parte da mucosa da boca e que circunda colo de dente, que já irrompeu. E é interessante pensar também a outra expressão aqui que a gente vai já ver. Esse sinal aqui, que significa, né, a derivação das palavras. Então, esse daqui significa que gengival, por exemplo, vem de quê? Vem de gengiva, quando a palavra é derivada, quando ela vem de outro, ó, usado antes de palavras derivadas, tá? Por quê? Porque quando acrescentou isso aqui, no caso, esse L, se transformou em outra palavra e vai estar marcado exatamente com esse sinal aqui de parágrafo, tá bom? Vamos ver se temos aí outras informações. Na verdade, a gente tem que pensar que, além desses sentidos que nós encontramos, significados que encontramos em dicionários físicos, nós também temos a possibilidade de fazer buscas virtuais. Ou seja, eu tenho a possibilidade de entrar na internet, verificar um sentido de uma palavra, um significado. Por isso que hoje toda aquela enciclopédia, todos aqueles dicionários se concentraram aonde? No tablet, no smartphone, no computador. Ou seja, eu posso fazer buscas muito rápidas, que antes nós tínhamos que ir à prateleira, buscar, folhear, achar o significado. Hoje, num clique, a gente acha. Então, o que nós temos nesses dicionários virtuais? Bora ver na tela. Os dicionários digitais oferecem muitos recursos, como áudio, hiperlinks e tradução para outros idiomas. Vamos ver aqui rapidinho. Quando nós selecionamos essa palavra, olha só, essa palavra que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só que nós temos. Aracnídeo. O que o computador, o que a internet te oferece? Vou mostrar agora. Você clica aqui e aparece o quê? Aracnídeo. Aracnídeo. Ou seja, por mais que eu não saiba falar determinada palavra, ele vai me mostrar como ele
apresenta, como ela é pronunciada, né? E em determinadas situações acontece também de mostrar outros recursos para quem precisa de uma atenção especial, para quem precisa fazer outras buscas que não sejam audíveis. E aí sim, a possibilidade de você buscar na internet esses significados, eles também te mostram outros caminhos. Então, deixa eu mostrar para vocês. Você busca esse significado, verbete, aracnídeo, e automaticamente você entra no mundo de hiperlinks. O que é isso? No físico já era possível, mas aqui é mais rápido no digital, porque você começa a ter dúvidas. Cada marcação dessa, como eu vou mostrar, olha aí na outra tela, ela leva para outro caminho. Então, eu tenho o significado inicial de aracnídeo e mostra posteriormente, eu tenho dúvida sobre essa outra palavra. Eu já clico lá, já estou num outro espaço. E aí eu continuo, também eu não sei o que é isso, olha só, significado. Também continuou. E isso dá uma mobilidade muito grande, dá uma possibilidade imensa de você fazer uma leitura, que a gente chama de leitura hipertextual, porque você clica em um, entra numa outra página, clica em outro, e aí, se você quiser, você volta para a página inicial. E isso também a gente tem que ter cuidado, porque senão, se a gente não se controlar, a gente perde o caminho, porque eu comecei numa coisa e já estou lá na frente, né? Então, é importante a gente ter essa diferença entre a busca no físico, no dicionário físico, e também no dicionário virtual, nas buscas digitais, tá bom? Agora a gente vai voltar, na verdade, às tirinhas, para a gente ter uma outra noção de sentido e significado. Bora lá para a tela. Voltando. Olha só. Segui tuas dicas e comprei óculos irados. Agora, vamos ter a dimensão do que significa esse irado. Na verdade, está irado, né? Olha só, está bem expressivo. Esse irado, ele vem de ira, de raiva? Olha só a expressão dela. Será que significa, digamos, o ódio, né? Porque o que nós temos aqui em ira? Eu tenho que é cólera, no segundo sentido, lá no dicionário, não é o primeiro, é o segundo sentido, que está mais relacionado à raiva. 2, desejo de vingança. Será que é isso? Naquela expressão. Aí, o que eu tenho que é irado? Irado, que é um adjetivo, quando caracteriza uma situação ou alguém, que vem de quê? Vem do iracundo. Aí, uma coisa leva a outra, que é propenso a ou cheio de ira, iroso, irado, violento, com raiva. E aí, desse irado eu tenho a gíria. Olha aqui, ó, outro sentido para esse irado. Que significa o quê? Muito legal, bonito, interessante, moderno. Exemplo, celular irado, amigo irado. E nesse caso aqui é o quê? Um óculos muito irado, um óculos interessante, descolado, muito bacana, né? E vamos ver aí a outra tirinha. A outra tirinha. Amigo, estou apaixonado. Ela é assim, tem uma beleza lânguida. O que você acha? Primeiro tem que saber o que é lânguida. Ele diz, né? Olha a dúvida dele. E o que é lânguida? O que significa uma beleza lânguida? Vamos ver o significado desse verbete. Lânguido, devidamente separadinho, como aparece no dicionário. Cada ponto desse, vocês sabem que é para marcar a divisão silábica. É um adjetivo, primeira informação gramatical. O que o adjetivo? São as palavras que caracterizam pessoas, objetos, vai dizer como elas são ou estão. Primeiro significado, é algo sem vigor. Algo sem vigor, força ou energia. Será que quando ele fala que está apaixonado, que a beleza dela é assim, sem vigor? Ou será que ele está usando o sentido figurado? Que evoca o quê? Evoca uma doçura, uma sutileza, uma suavidade, que é algo suave. Pelo contexto, todo apaixonadinho, olha só como tá, todo apaixonadinho, coraçãozinho nos olhos, lembrando da moça. Essa beleza aqui é uma beleza suave,
agradável. Por isso, ele está apaixonado por essa moça. E o rapaz, a partir do momento que ele buscar no dicionário, ele vai saber o que é essa lânguida. E aí, a gente finaliza mostrando essa diferença entre o que é literal e o que é figurado. Vamos para a tela novamente. Nós temos aqui sentido literal, que é o sentido cristalizado no dicionário, versus o quê? O sentido figurado, que é quando um termo ou expressão toma um sentido diferente do que está lá no dicionário, do que é literal, tá bom? E aí, entenderam? A explicação foi boa? Foi bem agradável? Como foi? Agora, a gente vai ter a oportunidade de exercitar esse conteúdo. Vamos lá? Na frase, pelo visto, eu vou quebrar minha cabeça para resolver o exercício de matemática. O verbete quebrar apresenta A, sentido figurado, B, sentido denotativo, C, sentido literal, D, sentido específico. Segunda questão. Leia o poema abaixo. O grilo grilado. O grilo, coitado, anda grilado e quer um analista e quer um doutor. Seu grilo eu sei. O seu grilo é um grilo de amor, que é um poema aí do José Elias, aliás, um trecho do poema do José Elias, Um pouco de tudo, de bicho, de gente, de flores, lá, São Paulo, 1982. Vamos para a questão. A expressão anda grilado indica que o grilo está arrependido, contente, preocupado ou feliz. Fique com esse momento para resolver e aí depois nós voltamos com a resolução, tá bom?
Conseguiram resolver? Viram como um poema é interessante e bem bonitinho, que fala do grilo grilado? Vamos agora resolver questão por questão. Na frase, pelo visto, eu vou quebrar minha cabeça para resolver o exercício de matemática. O verbete quebrar apresenta o quê? A gente tem que analisar se esse quebrar está no sentido literal, ou seja, como a gente encontra no dicionário, ou se tem um significado, um sentido expandido, tá? Então, quando eu digo, eu vou quebrar minha cabeça fazendo isso, preciso resolver essa atividade e vou quebrar a cabeça. Será que é o sentido figurado? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Será que é o sentido figurado? Será que é o sentido denotativo? O que é sentido denotativo? O sentido denotativo, minha gente, é o sentido literal. Só tá em outras palavras, mas é o sentido literal. É o sentido literal. Será que é o sentido literal, como está aqui? Será que é o sentido específico, algo próprio de uma determinada área? Que isso também acontece. Se eu digo, eu vou quebrar minha cabeça fazendo um exercício, significa que literalmente eu vou ali colocar minha cabeça numa situação de sangramento, de, sei lá, quebrar no sentido de abrir a cabeça e sangue e tudo que está relacionado a isso. Na verdade, não, né? Quando eu digo que eu vou quebrar minha cabeça fazendo exercício, significa que eu vou ter um grande esforço para fazer uma atividade e, consequentemente, o sentido é figurado. Acertaram? Por que não é o denotativo? Porque a própria expressão já não me remete a algo que eu vou fazer diretamente e me machucar, algo do tipo, né? E nada específico relacionado a uma área do conhecimento, né? Então, esse sentido aí é o sentido figurado. E aqui o trecho do poema do grilo grilado. Primeiro, o grilo, coitado, anda grilado e quer um analista e quer um doutor. Seu grilo, eu sei, o seu grilo é um grilo de amor. Olha que bonitinho. O que nós temos aí? Quando eu digo anda grilado, eu estou muito grilado. Grilado com o quê? Será que o grilo está arrependido de alguma situação? Será que ele está contente? Será que ele está preocupado? Será que ele está feliz? Que você marcou? Se você marcou preocupado, está certo. Por quê? Não é arrependido, não tem nada no texto que diga que ele está arrependido. Ele não está contente, principalmente porque ele está com uma angústia, digamos assim, e ele não está feliz. Olha só o que nós temos lá no poema, no trecho do poema. Quando diz que ele quer um analista, ele quer um doutor, ele tem um problema, não é? E qual é o problema dele? É um problema de amor, com certeza. A paixão dele não está sendo correspondida. Aí sim, o que nós temos aí enquanto significado? Grilo, devidamente separado aqui, separação silábica, é um substantivo masculino, é da área da zoologia, primeiro significado, que é um inseto, né? Um inseto ortóptero, dotado de órgão que produz estridor. 2, olha aqui, familiar, também é familiar, tem um sentido familiar, que é o que, minha gente, que cabe ali para o grilo, preocupação, uma complicação, um cisma, ele anda cismado, uma implicância. Então, esse sentido familiar é que cabe lá no poema. Tá? Viram como é interessante trabalhar com as palavras, observar como elas funcionam, saber o sentido literal, saber o sentido figurado e como nós agimos naturalmente dentro dessa relação com as palavras. Agora a gente vai ver o nosso momento de resumir, ou seja, o resumo do conteúdo. Vamos lá? Quando buscamos um verbete no dicionário, percebemos que, além da classe gramatical, separação silábica e indicação sobre a pronúncia,
encontramos vários sentidos de uma mesma palavra, devidamente numerados, que é mais, e sinalizados com abreviações de outras informações. Que outras informações são essas? Que tem área de conhecimento, né, que nós vimos, pode ser da zoologia, anatomia, química, física, filosofia e assim por diante. Temos também sentido figurado, temos sentido familiar, temos sentido popular, temos sentido por extensão. Nós vimos o exemplo da cabeça, que é o nosso órgão, né, da anatomia do nosso corpo, e que por concentrar, aliás, por ter o cérebro, fica o quê? O pensamento. Então, ali, por extensão, nós temos o lugar da inteligência, significado por extensão, o que nós vimos. E aí, é importante o quê? É importante fazer do dicionário, seja físico ou virtual, porque nós vimos as características do dicionário físico e do dicionário virtual, da facilidade, né? Fazer disso um instrumento de consulta constante. E é importante também saber usá-lo, saber cada abreviação, saber as informações, tudo como está sinalizado. Finalizada essa parte, nós vamos agora para as nossas considerações finais. Comecei essa aula falando das palavras, de como estamos imersos nesse mundo, como nós significamos, como nós damos sentido, como nós criamos também outros sentidos. E eu posso dizer para vocês que é muito gratificante falar disso, é muito gratificante poder compartilhar conhecimentos sobre as palavras. E na aula que vem nós vamos construir verbetes, então fiquem ligadinhos que nós vamos voltar ainda com esse conteúdo e de uma forma mais prática, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.